eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se de seguir todas as orientações. Bom, hoje eu vou fazer o fechamento da unidade 7. Nós vamos encerrar esse capítulo e como nós vamos encerrá-lo? Vocês vão fazer a produção de texto da última parte do livro da unidade 7, que fala sobre crônica. Então, vocês vão ler o que está pedindo para fazer e produzir essa crônica, ok? Vocês podem fazer naquele bloco que vem junto com o livro de produção de texto, bom? Então, o que vocês vão fazer? Aqui ele fala, observe a seguir algumas cenas do cotidiano flagradas em foto. A proposta é escolher uma delas para ser o ponto de partida para a criação de uma crônica. Para isso, siga as orientações adiante. Então, eu tenho essas duas imagens, vocês podem fazer tanto da primeira quanto da segunda. Você vai escolher qual imagem vai ser o seu ponto de partida para você desenvolver essa crônica. Lembrando que a crônica pode ser um texto humorístico ou um texto que critica algo, um texto crítico, ok? Então, tem toda a preparação, como que você vai ter que fazer. Aqui ele fala, pense sobre as seguintes questões. Então, eu tenho escolha da cena, intenção narrativa, leitor e a linguagem. Vocês vão fazer naquela folha, como eu falei, naquele bloco, e deixar separado para eu corrigir mais para frente, ok? Então, não deixem de fazer, tentem fazer essa crônica, bom? Aqui ele fala para nós o esquema para se produzir uma crônica, não é isso? Para a produção da crônica, eu tenho o tema, o assunto, que no caso lá será uma das imagens que você escolher, a partir do que é sugerido pela foto escolhida, a intenção, finalidade, criar uma narrativa breve. Lembra que a crônica não precisa ser um texto muito longo, ok? Mas tem que ter sentido. Então, uma narrativa breve a partir de fatos e personagens do cotidiano. Linguagem e construção, uma linguagem do dia a dia, mais informal, que nós falamos no dia a dia. Elementos e momentos da narrativa, discurso direto e indireto. Lembra que essa linguagem mais informal não é que você precisa fazer o tempo todo a linguagem informal, não. Se você quiser usar uma linguagem formal, também você pode. Elementos da narrativa são quais? Lembram? Ó, personagem, tempo, tempo cronológico, né? A ação está durando em que momento? Manhã, tarde, noite, ou em tempo do relógio mesmo, 15 e pouca da tarde. Então, isso já demarca o tempo. Espaço, que é o lugar, ok? Então, ó, personagem, tempo, espaço, o enredo, que é a história em si, clímax, o desfecho, o início, tudo isso faz parte fazem parte dos elementos e momentos da narrativa. Tá? O discurso direto e indireto, nós vemos o que é. Lembra, quando eu tenho o discurso direto, eu tenho personagens conversando diretamente um com o outro, porque você pode incluir o quê? Um diálogo na sua crônica. E o indireto, o narrador fala, pensa para o personagem. Leitor, público-alvo, quem gosta de narrativas ligadas a personagens e a fatos do cotidiano. Lembre que quem vai ler o seu texto vai ser a professora, ok? Ela não é tão chata assim não, bom? Circulação em antologias de crônicas, imprensas ou digitalizadas. Bom, isso aqui não tem muito a ver com o que vocês vão fazer, mas leiam, por favor, tudo que pede, passo a passo, para vocês realizarem essa produção de texto. E aqui, então, nós encerramos a unidade 7 do livro didático. E vamos iniciar, então, a unidade 8. Então, qual o gênero textual que o livro traz para nós trabalharmos na unidade 8? Ele vai falar para nós sobre um artigo de opinião. Então, qual é esse gênero textual? É sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje, ok? Então, nós vamos falar sobre o artigo de opinião. O texto a seguir é um artigo de opinião. Nele, o jornalista Michael Kipp expõe a própria opinião e defende as próprias ideias sobre fatos que acontecem na sociedade. Qual foi o principal motivo que levou esse jornalista a escrever esse artigo? Faça uma primeira leitura de forma silenciosa e procure compreender qual é o assunto principal. Eu coloquei uma parte do texto aqui, mas antes eu vou falar um pouco sobre esse gênero, bom?
antes de ler essa parte. Então, o que é um texto de opinião? Já que ali fala artigo de opinião. Então, o que é um texto de opinião? É um texto no qual o seu autor apresenta a sua opinião face a uma ideia, um assunto, um tema da atualidade, uma afirmação. Então, artigo de opinião é aquele qual o autor escreve, lógico, e vai dar o que? A sua opinião a respeito daquilo, do que está acontecendo. Porque, principalmente, para ser um artigo de opinião, chamar a atenção do seu leitor, eu vou ter que ter o quê? Um tema da atualidade. Então, eu tenho um tema da atualidade e eu expresso ali as minhas ideias em relação àquele assunto, ok? Por exemplo, se eu falasse com vocês, façam um artigo de opinião sobre a Covid-19. Nós já estamos cansados de ouvir a respeito disso, não é verdade? Nós sabemos muita coisa sobre esse vírus, mesmo não sendo médicos nem cientistas. Por quê? Porque passa o tempo todo na televisão, fala o tempo todo na internet, revistas, jornais. Então, nós temos muito materiais aos quais nós podemos consultar, exemplo, para fazer um artigo de opinião. Então, se fosse para fazer um artigo de opinião sobre esse vírus, sobre essa doença, sobre essa pandemia, vocês teriam muito o que falar. Por quê? Porque vocês já conhecem a respeito de tanto ouvir, né? Mesmo esse tempo todo que nós estamos em casa, não se fala de outra coisa. Então, se fosse para fazer um artigo de opinião, o que você teria que fazer? É um assunto da atualidade e você teria que expressar as suas ideias, a sua afirmação ou não sobre esse assunto, tá? Você pode falar a respeito dele, como surgiu, onde surgiu, como que aconteceu, e você pode falar dando a sua opinião. O que você acha, o que você sabe até hoje a respeito, e futuramente o que pode acontecer, ou o que vai haver, o que vai acontecer no futuro, mesmo aí sendo algo um pouco mais incerto, mas pelo jeito que as coisas estão caminhando, o que pode acontecer, tá? Então, isso que é um artigo de opinião, é falar de um assunto da atualidade e expressar a sua ideia, a sua opinião a respeito daquilo. Então, as características do artigo de opinião são textos escritos em primeira e terceira pessoa. Por que primeira pessoa? Porque eu estou dando a minha opinião, então eu, tá? E você pode falar sobre ele. Ele pode ser o que também? Alguma coisa, como eu disse aí da pandemia. Então, vai ser ele, vai ser alguma coisa que você vai dizer a respeito sobre aquilo. Então, se você vai falar alguma coisa sobre alguém, sobre alguma coisa, terceira pessoa. Uso da argumentação e persuasão. A argumentação e persuasão, o que é persuasão? É quando você quer convencer alguém de alguma coisa, não é verdade? Então, você tem que fazer o quê? Usar argumentos para você convencer alguém a respeito daquilo que você está escrevendo, sobre aquilo que você está escrevendo. É a mesma coisa se eu estivesse em sala de aula com vocês e falasse, vamos fazer um debate, vamos fazer 2 grupos e uma terceira pessoa vai ficar só assistindo. Então, eu vou falar, o grupo A vai defender, exemplo, a cor azul, o grupo B vai defender a cor amarela. Qual dessas cores é a melhor? Qual delas é a melhor? Azul ou amarela? Então, o grupo A vai fazer argumentações em respeito dessa cor amarela, que eu já nem sei qual cor que eu coloquei A e B. E do grupo B, por exemplo, a cor azul. Vai ter que ter argumentos, vai ter que convencer quem está assistindo com o poder de quê? De argumentação, de persuasão. A mesma coisa na escrita. E uma terceira pessoa, que poderia ser alguém da sala, poderia julgar quem ganhou, por exemplo, quem teve mais persuasão, quem teve mais argumentação, tá? A respeito daquilo. Então, geralmente são assinados pelo autor, você pode assinar no final, se você quiser, porque fala geralmente, então não é algo obrigatório, mas pode ser, né? A carta, por exemplo, também nós assinamos no final. Produções vinculadas nos meios de comunicação, nós podemos encontrar e encontramos na internet, em jornais, em revistas, não é isso? Possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva.
muitas vezes pode ser apenas objetiva e algumas vezes pode ter as duas, tanto objetiva quanto subjetiva. Subjetiva no sentido figurado, tá? Simples, porque às vezes eu não preciso ficar usando palavras desconhecidas para que meu texto seja um texto que alguém lê e não entenda nada. Mas algumas vezes essa linguagem também pode ser uma linguagem mais formal, objetiva e um pouco mais difícil de entendimento, sim, tá? Muitas palavras desconhecidas, sim. Depende muito quem escreve e para quem escreve. Abordam temas da atualidade, já falei, possuem títulos polêmicos e provocativos. Esses títulos justamente para chamar a atenção e fazer com que o leitor leia o artigo de opinião. A estrutura do artigo de opinião. Geralmente os artigos de opinião seguem o padrão da estrutura dos textos dissertativos e argumentativos. Nós não aprendemos isso aqui ainda, mas quando ele fala que segue o padrão, é porque ele tem o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão. E nós vamos ver muito isso aqui quando nós estivermos estudando textos argumentativos, que são as dissertações, que são os textos que vocês vão usar lá no Enem, quando vocês fizerem a prova, tá? Então, vocês têm que ter o que no seu texto? Uma introdução, que é a exposição, a apresentação do tema que será discorrido durante o artigo. Então, a introdução não precisa ser uma introdução grande, tá? Vai ser apenas uma exposição do que você vai dizer depois e mais no seu desenvolvimento, que é o que? A interpretação, momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados. Principalmente aqui no desenvolvimento, você vai dizer o porquê, você vai colocar exemplos, aqui é onde mais se escreve. E quando fala em parágrafos, eu vou ter um primeiro parágrafo, que é a minha introdução. O desenvolvimento eu posso fazer de 2 a 3 parágrafos, por isso que é onde nós mais escrevemos. E a conclusão vai ser mais sucinta também. Na verdade, o que é sucinta? Vai ser menor, tá? Você vai concluir tudo aquilo que você disse anteriormente. Então, vai ser a opinião, onde você vai colocar o que então inferir a sua opinião. Finalização do artigo com a apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto, tá? Então, é neste momento é que você vai fazer essa solução e dar a sua opinião. O que muda no texto dissertativo argumentativo é que você usa também introdução, desenvolvimento e conclusão. Você pode colocar 2 a 3 parágrafos no desenvolvimento, só que a conclusão você não dá a sua opinião diretamente usando eu, primeira pessoa, tá? Nós vamos ver isso com mais riqueza de detalhe quando nós chegarmos neste gênero textual. Então, aqui na estrutura do artigo de opinião eu tenho introdução, desenvolvimento e conclusão. É uma estrutura que deve ser seguida, porque senão não teria essa estrutura, ok? No livro de vocês tem um texto aí que se chama, o título, A Mania Nacional da Transgressão Leve. Repare, de Michael Keep. Reparam que no próprio título tem uma palavra aqui que não é que seja uma palavra nossa, uma palavra impossível de ser, de nós conseguirmos saber o que seja. Só que não é uma palavra que nós temos o hábito de ver por aí sempre, não é verdade? Mas é uma palavra fácil de saber o seu significado. E, inclusive, no livro de vocês sempre vai ter aqui ao lado os significados das palavras que o autor do livro, né, do livro didático, julgar necessário que ele possa pensar que vocês não sabem o significado. Então, aqui a primeira já tem aqui no título e fala que o que é uma transgressão, um ato de transgredir. Não ajudou muito, não é verdade? Transgressão é um ato de transgredir. O que é transgredir? Violar ou desrespeitar uma ordem, lei ou regra, infração ou violação. Então, se não houvesse isso aqui, se não tivesse isso, nós teríamos que, se claro, não soubéssemos o significado, procurar no dicionário sempre, tá? Então, transgressão basicamente é um desrespeito de uma ordem sobre alguma coisa. Aí vem também impunes, institucionalizados, proliferam e delitos. Ele colocou todos os significados aqui. É como eu disse,
o significado de palavras que não costumam entrar em vários gêneros textuais, em vários tipos de gêneros. Vocês podem reparar que quando nós estávamos no conto, na crônica, os textos estão uma linguagem mais simples, não se usa tanto palavras assim que nós às vezes desconhecemos o seu significado, que não temos o hábito de ver nos textos, né? Então aqui, ó, impune, não, punido que não recebeu o devido castigo, institucionalizado, algo que se tornou oficial, que é apresentado publicamente como verdade ou como aceito pela maioria das pessoas. Proliferar, acredito que vocês devem lembrar aí na aula de ciências, aumentar. Delito, infração, crime. Então o texto traz para nós, olha, primeiro parágrafo, um segundo que vem até com uma... aqui, deixa eu ver o que ele coloca. Ele coloca aqui alguns pequenos delitos. Fazer barulho em casa a ponto de incomodar os vizinhos ou usar calçados como depósito. Então, quando ele fala dos delitos, quando ele usa esse travessão aqui, ele usa esse travessão até no lugar da vírgula, tá? Porque ele explica o que são esses delitos. Repare que ele fala alguns pequenos delitos. Fazer barulho em casa a ponto de incomodar os vizinhos ou usar as calçadas como depósito de lixo e de cocô de cachorro. Então, nessa parte aqui, onde eu tenho esse travessão, ele explica o que são delitos, né? Qual tipo de delito que foi acometido aqui pelo texto, no texto. Então, eu tenho um primeiro parágrafo, aqui um segundo parágrafo, terceiro e quarto. Eu não coloquei todos, ok, turma? Só queria mesmo que vocês prestassem atenção na estrutura, nas palavras que vêm, que geralmente nós não estamos habituados a ver em todos os textos que lemos, que às vezes são palavras desconhecidas por muitos. E aqui, nesse artigo de opinião, ele fala sobre, o título fala mania nacional. Então, quando ele fala mania nacional, mania de todos, né? Da transgressão leve. Nós achamos que cometer pequenos delitos é uma transgressão leve, ou seja, não precisamos ser punidos. Aqui, ó, impunes, não precisamos ser punidos por aquilo, né? Porque às vezes não vai existir o quê? Institucionalização a respeito daquilo. Então, pelo que ele escreveu aí, acredita-se que podemos fazer essas transgressões leves, podemos cometer. Então, o texto é interessante, bem bacana. Eu gostaria que vocês lessem com calma e atenção, porque à medida que vocês forem lendo, vocês vão entender o que é um artigo de opinião, ok? Outra coisa, eu coloquei as primeiras partes, então tem o significado das palavras aqui. Na segunda parte também tem, e leiam, por favor, o significado das palavras. E se houver mais alguma que você desconheça, procure no dicionário, tá? Então, eu deixei a interpretação de texto, do texto acima, para vocês realizarem, bom? Das páginas 248, 249, 250 e 251. Bom, todo início de capítulo eu inicio falando do gênero textual para depois chegar lá na parte da gramática. Não tenho muita pressa de chegar rápido, porque imagine eu falar com vocês artigo de opinião e já entrar na gramática. Ficaria uma aula cansativa e seria muitas atividades que vocês teriam que fazer de uma vez só. Não acho necessário. Então, eu sempre gosto de falar sobre o gênero textual que inicia o livro, tá bom? Então, vocês vão fazer essa atividade de interpretação e na próxima aula eu farei a correção. Leiam o texto com atenção, todos os significados das palavras desconhecidas, ok? Se não houver no texto, procurem no dicionário para vocês terem um maior entendimento a respeito do texto. Bom, eu termino por aqui e lembrem-se, juntos no caminho certo.